Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade de estar novamente reunidos como igreja, né? Sendo a igreja de Cristo, fazendo parte desse corpo. E louvamos mais uma vez por esse tempo de qualidade que nós vamos ter nessa noite. Glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento, juntamente comigo, fazer uma oração, para que a gente possa receber a ministração da palavra, aquilo que o Pai quer falar ao nosso coração. Glória a Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, nós queremos te agradecer, te bendizer, te glorificar, Senhor, porque declaramos isso nos louvores, mas declaramos isso dentro do nosso coração. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, e nós somos imensamente gratos, porque não foi nós que te escolhemos, mas foi você que nos escolheu, para sermos filhos amados desse Pai maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque através de Ti, nós temos esse caminho, esse acesso ao Pai. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por cada vida que aqui está, por cada família que aqui está sendo representada. Queremos colocar desde já, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Aquilo que cada um está passando, enfrentando, Tu conheces. Eu sei que o Teu cuidado, Senhor, está sobre a vida desses, Pai. Te agradecemos e te bendizemos e te glorificamos por cada palavra que vai sair daqui de cima dessa plataforma, Senhor, aos nossos corações, porque cremos e acreditamos que vem de Ti, Espírito Santo. Faz a Tua obra sobre as nossas vidas, faz a Tua obra, Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre o nosso espírito, e que nós possamos estar abertos para sermos tratados pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero trazer nessa noite um tema que eu creio que você já deve ter ouvido bastante, e quem sabe você ouviu falar muito, mas na real não sabe qual é a profundidade. O tema da mensagem dessa noite é uma vida de propósito. E a gente precisa entender o que quer dizer essa palavra propósito, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falar, eu tenho um propósito, eu fiz um propósito, né? A gente ouve no meio das pessoas que são convertidas esse linguajar. Eu tenho um propósito, eu fiz um propósito. Mas o que quer dizer propósito? A palavra propósito, ela vem do latim e quer dizer proponere, que tem como significado, é uma junção de duas palavras. Pro quer dizer à frente e ponere quer dizer colocar. Então, vamos trazer em miúdos, seria colocar à frente. Esse é o significado da palavra propósito. Colocar à frente. O propósito é a razão do existir. Se eu e você nós temos um propósito, algo que nós colocamos à frente, isso nos dá vontade de acordar todo dia. Isso nos motiva a viver um dia após outro dia.
Porque nós temos algo que nós estamos colocando à frente. É aquilo que nos incentiva a levar a vida do modo que nós queremos viver. Isso seria o propósito. Uma vida sem propósito, ela não tem sentido. Por isso que muitas vezes, quando a gente não tem um propósito definido na nossa vida, o que acontece? A gente parece anda para cá, anda para lá, e tudo meio sem direção. Ou acaba querendo, é como se fosse uma brincadeira de dardo, de acertar o alvo. A gente começa a jogar o dardo para tudo quanto é tipo de alvo. Não tem um alvo definido. Então a gente tem que ter esse entendimento. Porém, quando eu e você nós vivemos dentro do propósito do Senhor, que é isso que nós queremos falar nessa noite, quando a gente está dentro desse propósito do Senhor, todas as coisas em sua volta cooperarão para o seu crescimento. E a gente precisa entender, né? Então, agora que você sabe qual é o significado dessa palavra propósito, quer deixar uma pergunta. Uma pergunta para você. Não precisa responder. Responda para você mesmo, dentro do seu coração, na sua mente. Fale com o Espírito Santo. Queridos, você tem um propósito na sua vida? Você tem algo que é prioridade na sua vida? Por quê? Vamos falar de outra forma. Se a palavra propósito quer dizer colocar à frente, isso quer dizer o quê? Prioridade. Prioridade. E nós chegamos numa época, né, aonde muitos esqueceram do verdadeiro propósito. E eu nem vou falar do mascarado. Eu quero falar do verdadeiro propósito, tá? Sabe por que eu fiz essa pergunta, se você tem um propósito? Porque Deus, Ele teve um propósito desde o início da criação. Se Deus, que é Deus, teve um propósito, colocou algo à frente, e Ele se manteve firme até o cumprimento. Né? E daí a gente acaba chegando nessa época do ano, que eu sou suspeita em falar, tá? Que, na verdade, queridos, as pessoas estão perdendo o verdadeiro propósito. Qual é o verdadeiro fundamento do Natal? Vamos falar assim. Porque, para quem não sabe, com certeza não foi em dezembro, tá? Mas foi instituído uma data, e aí a gente segue essa data. A questão toda é que nessa época, a época onde a época que Jesus nasceu, seja lá em setembro, seja em dezembro, como muitos, né, comemoram, queridos, Deus teve um propósito, Ele continuou firme até cumprir, e fez com que esse propósito fosse manifesto. Então, a gente acaba, muitas vezes, ficando triste, conhecendo a palavra, e sabendo que muitas pessoas estão apegadas a coisas que estão fora do propósito do Pai.
né? Porque Jesus, ele veio com um propósito. Se nós vamos falar de pessoas, de ter um exemplo como propósito, Jesus, ele veio com um propósito. Ele viveu por esse propósito até o fim e ele cumpriu o mesmo. E quando ele bradou, está consumado, que todo mundo já ouviu falar, que nós estamos falando do quê? Da morte de Jesus, não do nascimento. Em outras palavras, ele disse: eu nasci, eu cresci e eu morri por um propósito. Está cumprido. Em nenhum momento, Jesus saiu do propósito pelo qual ele veio. E aí você consegue imaginar um Deus que muitas vezes a gente ouve muito falar assim: Deus é bom, a gente escuta os louvores, a gente acaba fazendo os louvores junto, entoando, adorando, glorificando, mas muitas vezes a gente não tem uma dimensão de quão bom ele é. Por quê? Você consegue imaginar um Deus que vem como homem para fazer por mim e por você o que nós nunca conseguiríamos fazer? Você acha que eu daria o meu filho, meu único filho, tem um filho, um só. Quem tem um filho já sabe, se coloca no lugar. Por morrer por alguém? Eu vou falar com sinceridade, eu não faria isso. Mas Deus, o Pai, Ele fez isso, Ele fez com que viesse o Filho, como homem, para fazer por mim e por você o que nós nunca conseguiríamos fazer. E esse Filho, ele veio como homem, e ele veio revelar a bondade desse Pai. E ao mesmo tempo, ele veio vencer todas as coisas por nós. Todas as coisas por nós. Porque pela nossa força, pela força da nossa carne, nós jamais conseguiríamos vencer e cumprir. Então, às vezes, qual é o nosso maior erro? A gente está tão bitolado na minha força, naquilo que eu estou fazendo, onde o meu foco deveria ser o que Jesus fez por mim. O que Jesus venceu por mim. Não é o que eu estou fazendo. A questão toda é que quantos de nós temos nos perdido do propósito em meio à trajetória? A gente começa firmado num propósito. Eu quero seguir a Deus, eu quero fazer o que é certo, eu quero... E acaba se perdendo. Por coisas, por problemas, por dificuldades, por distrações. Mas se você está nesse patamar, é porque você ainda não entendeu qual é o propósito na sua vida. Tem uma frase que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Você já ouviu isso? E realmente, isso faz nos lembrar que o caminho para alcançar o propósito de Deus pode ser desafiador e requer perseverança. Não pode desistir. Não dá para desistir. Ah, mas está difícil. Não dá para desistir. E aí a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, vai falar sobre isso. Portanto,
Agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos. E nos levou a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Aí a pessoa não quer passar problema. A pessoa vem para Jesus e ela acha que Jesus é uma varinha de condão. Uma varinha de condão que você acabou assistindo desde criança nos seus desenhos animados. E a vida não é assim. A vida não é assim. A criança, quando nasce, a gente acha que ela não sofre, ela sofre para sair. E quando a pessoa morre, ninguém voltou para dizer, escuta, a gente sofre, a gente dá uma parada, dá isso, daquilo, a gente vai sofrer. São reações. A criança, quando nasce, ela não vai falar porque ela não sabe falar. Senão ela dizia, meu Deus, doeu demais. A mãe é que sabe. No decorrer da nossa vida, o teu cair e levantar, quando você era bebê, você também teve quedas. E o que fez você caminhar e continuar caminhando, é como a Sara pregou semana passada, foi o quê? Você não desistiu. A nossa caminhada cristã é a mesma coisa. A nossa vida tem que ser uma vida de propósito. Se nós perdemos o propósito, queridos, nós não temos esperança, nós não temos nada. E nós não vamos suportar o processo. Por quê? Porque em nós é produzido a força de caráter quando nós passamos perrengues e permanecemos firmados nele. O nosso caráter é moldado e mudado. Ah, sim, nós estamos ligados à videira e o caráter dele vai estar em nós. Sim! Mas para que isso venha se manifestar, você vai passar luta, você vai passar perrengue, você vai passar sofrimento. E como diz o próprio Paulo, podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante do sofrimento. E eu quero dizer para você, você se alegra quando está passando perrengue? Não, a gente reclama. Então eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero que você lembre-se disso, que até quando você está passando a pior dificuldade, está produzindo algo melhor em você e através de você. Sabe por que eu posso falar de economia? Porque nós quebramos. Porque chegou um ponto da minha vida e da vida do pastor que a gente penou. A gente abastecia hoje para pagar daqui a 30 dias. A gente comia hoje para pagar daqui a 30 dias. Era assim.
Aí ele pegava, comprava as coisas, plantava, as coisas não dava. Aí se metemos em coisas agiota, empréstimo. Acabamos perdendo tudo. Carro, tudo. Quando isso aconteceu, a gente não entendeu. Só que hoje, se eu tenho uma firmeza na questão financeira, é porque eu passei o pior e eu aprendi com o pior momento da minha vida. Questão financeira. Como é que você vai aconselhar um casal se você nunca teve problema de casal? Como? Você nunca viveu. Como é que uma pessoa pode falar de ser mãe se nunca foi mãe? Vocês estão conseguindo compreender? É assim que funciona. É a mesma coisa eu olhar para o Rafael e dizer, Rafael, eu entendo como é que faz um móvel, tá? Corta assim, corta assado, cozido e frito, e tu junta, pega uns preguinhos, um martelo e pá, e deu. Vai dar meia boca? Vai. Mas te garanto, não vai chegar nem perto. Porque eu não entendo. Agora, te garanto que vai ter coisa que eu sei fazer, que ele não sabe. E ele vai dizer, pois é, pastora, eu não sei, nunca fiz. Geleia, tu já fez? Não, então, eu sou masterchef da geleia. Você só come? Amém? Não, eu sei fazer. Então é assim, ó, Cristo, ele suportou o processo, gente. Você acha que foi fácil? Não foi fácil. Mas em nenhum momento ele desistiu. Ele passou o processo e suportou tudo por você. Já parou para pensar? Então, Natal, uau, nós temos que presentear. Já compraram os presentes da pastora? Não, ainda não. Que vergonha, irmãos. Não, estou de brincadeira aqui. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo gosta de ganhar presente. Mas nós fomos presenteados com o maior presente. A vida do próprio Deus foi dada de presente para nós. Então, por isso eu quero que você repita 3 coisas comigo agora aqui. Repita comigo. Eu sou o propósito de Deus. Se você acha que você não é o propósito de Deus, eu vou te garantir, você é o propósito de Deus. Desde o princípio, quando Adão era para fazer o certo e ele errou, Deus ele não desistiu, ele continuou com o propósito inicial. Eu quero ter um relacionamento com eles. Segunda frase, diga, eu sou o alvo de Deus. Tu acha que Deus está interessado? Qual é a roupa, qual é a marca, qual é o sapato, qual é a casa? Nada contra. Maravilha se você pode ter, irmão. Deus não está preocupado com coisas. Deus está preocupado com você. Você é o alvo do amor dele. Você é o alvo dessa graça ser manifesta, querido. Você já conseguiu parar para pensar nisso? Quer presente maior? Terceira frase, repita comigo. Cristo cumpriu o propósito por mim. Você conseguiu ver quanto você é amado? Aí tem aqueles dias que a gente não está legal, que a carne fala mais alto, que o tibinga vem do lado, atazanar as orelhas da gente. Vamos falar. E que fica dizendo, você não é nada.
Isso não adianta, ninguém te ama. E a gente acaba esquecendo desse algo estrondoso aqui. Eu sou o propósito de Deus. Eu sou o alvo de Deus. Cristo cumpriu o propósito por mim. Porque se Cristo não tivesse cumprido o propósito original por mim, ainda eu e você, nós estaríamos penando e nós não iríamos ser salvos. Nós não teríamos como estar conectados a Ele. Olha o que diz 2 Timóteo 1:9. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. Olha o trabalho de Deus. Ai, Deus não trabalha, está trabalhando até hoje por você, querido. Cristo cumpriu, Cristo venceu o que nós precisaríamos vencer. Mas por que a minha vida é assim? Eu parece que eu não vejo isso, pastora. É porque você ainda não entendeu o propósito original e porque você ainda não compreendeu aquilo que Cristo fez por você e você ainda não fez isso por fé. Cristo venceu por mim. Mesmo que você vai ter que falar 30 vezes isso dentro da sua mente, do seu coração. Mas não desista de falar. Cristo venceu por mim. Cristo curou. Eu sou curada por Cristo. Cristo restaurou o meu casamento. Cristo já restaurou meu casamento. Cristo já salvou minha família. Você tem que falar isso até você mesmo ser convencido disso. Aí tem gente que fala 1, 2, 3 vezes e a coisa não acontece. Aí desiste. Ou no momento que a coisa piorou, gringolou, faz o quê? Abandona. Então a gente vê que desde o começo, o propósito foi de Deus. Desde o princípio foi esse e será até o dia do fim. Revelar o amor e a graça dele sobre as nossas vidas. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Ah, mas quando eu quiser, eu venho para Jesus. Cuidado. Jesus já te escolheu. Entenda o propósito. Entenda o propósito. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Qual era o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus? Cumprir o propósito por qual ele veio. Ei, você não foi um acidente de uma noitada do papai e da mamãe. Não foi. Se você nasceu, tem um propósito. Qual é o propósito? O que você tem colocado à frente? Ah, eu tenho colocado isso, aquilo. Gente, sabemos que família é importante. Sabemos que casa é importante. Sabemos que trabalho é importante. Sabemos que saúde é importante. Mas podemos ter tudo isso e não ter Cristo. Nós não vamos ter nada. Agora, se você colocar o teu propósito, colocar à frente Cristo,
em tudo. Cristo em tudo. Como a Sara mesmo falou aqui no louvor, Cristo é a supremacia. Ele é. E aqui Paulo, ele diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Tu acha que foi fácil? Pensa, gente, se nós estudarmos com profundidade a família de Jesus, Maria e José sabiam quem era Cristo. O resto duvidava. No entanto, se nós formos ler a palavra, a Bíblia, a gente vai ver que Tiago e Judas, que são os 2 livros ali no Novo Testamento, são os 2 irmãos de Jesus, por parte de Maria, que se converteram após a ressurreição de Jesus. Quando eles viram que Jesus estava ressurreto, poxa, mas ele era meu irmão, ele morreu, ele não foi crucificado, agora a gente acredita que ele era Deus, que ele era filho de Deus. Você imagina você ser aquele que vem revelar o amor, e você é amor, e você ser rebatido dia a dia, porque nós estamos falando de uma criança que nasceu. Natal as pessoas têm uma visão, o menino Jesus. Não, Natal é o propósito inicial daquilo que o Senhor queria fazer na minha vida e na tua, revelar o amor dele e a graça. Fazer com que Jesus cumprisse todas as coisas que nós nunca conseguiríamos cumprir. Para que a palavra do Pai se cumprisse. Olha o versículo 6 que diz o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Eu quis trazer nessa versão porque me chamou muito a atenção para que, em homenagem ao nome dele. Vamos falar de Natal. Quem é que está sendo homenageado? Quem é que está sendo reverenciado? Em homenagem a ele. O nome dele está acima de todo nome. E lendo todos esses versículos, no dia de hoje, meditando nessa palavra, eu quero dizer para você, eu me fiz uma pergunta. Sandra, tem alguma coisa que está te distraindo? Quantos de nós temos nos distraído com coisas? E vamos falar, né? O inimigo e o mundo é perito na questão de distração. E até o problema que às vezes nós estamos passando, gente, se a gente não tiver o nosso foco na palavra, se a gente não estiver focado na graça, querido, a gente acaba deixando com que essa luta, essa dificuldade,
tirem o nosso foco. Então a gente está na distração. A gente começa a ver uma outra ótica, uma outra forma de pensar. E aí, eu bato de novo naquela tecla. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Nascemos por um propósito, crescemos por um propósito, vivemos por este propósito e morremos por ele. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Tudo ele tem que estar inserido. Ele tem que estar ali. Número 1 da tua vida. Porque Natal mesmo, queridos. A gente está pouco uma semana aí para Natal. E Natal é a representação do cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. Mas teve um processo de 33 anos. Que a gente lendo é muito fácil. Mas foram 33 anos até o cumprimento do plano executado. Jesus foi achingalhado, Jesus foi perseguido, Jesus foi tocado das cidades. Virou, com certeza, motivo de falatório. Mas ele não é o filho do marceneiro lá do... Cara, o que ele está querendo falar agora? Querer ser o bonzão aí, mostrar para nós o que é o que não é? Foi perseguido por aqueles que eram para ser o exemplo, para levar a palavra de Deus diante das pessoas. Então eu creio que não foi muito fácil para Jesus, mas em nenhum momento ele desistiu. E quando nós vivemos uma vida sem propósito, nós vivemos em vão, gente. Me desculpa. Você vai chegar no final da tua vida, ou no momento que você vai dizer, não. O que eu fiz? Tudo será em vão. Nós não seremos felizes, por mais que tenhamos tudo. Porque coisas e pessoas não podem preencher o que somente Cristo pode fazer e trazer em nós. Não tem outra forma. A gente procura em pessoas. A gente procura em coisas. Mas não é o certo. A gente tenta preencher. E não adianta dizer que não, porque todo ser humano é assim. Se você está realizando um projeto, alguma coisa, é porque aquilo ali está te preenchendo de alguma forma. Só que tudo isso, sem Cristo, é tudo em vão. E assim a gente tem que entrar e entender qual foi o grande propósito de Cristo. Cristo viveu e morreu por pessoas. Ele era o próprio Deus, que se fez carne. O próprio Deus se fez carne no meio de nós. E ele veio, ele viveu e ele morreu por pessoas. De perto, de longe e aquelas que ainda não existiam, assim como eu e você. Estou falando daquela época. Jesus, ele morreu. Mas ele morreu por mim e por você. Ele já sabia, né? Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então eu creio que Deus, ele tem
É infinito. A gente não consegue entender a mentalidade de Deus. Ele é ilimitado. É infinito. Né? Então, nós precisamos ter esse mesmo sentimento de viver uma vida por pessoas. Viver por Ele. E você que está vivendo essa graça, gente, você que tem ouvido dessa graça, viva por fé. Vai ter momento na nossa vida que parece que você levou um soco e que você não sabe nem de onde que veio. O baque vai ser grande. Quem sabe até você assimilar e... calma. O que eu estou? Da onde que veio? O que aconteceu? O que está acontecendo? Porque nós somos seres humanos. Mas na hora que você estabilizar, viva por fé. Não por aquilo que você está vivendo, vendo e sentindo. Foque naquele que te chamou. E que as distrações não tirem o foco. Eu sempre falei isso. Gente, se você vai tirar férias, tire férias. É bom tirar férias. Mente, cabeça, corpo, né? Mas não tire férias de Deus. Não tire férias de Deus. Todo dia tem que ser uma coisa, uma conexão diária. Tem que ser tati-tati. Tu tem que falar, fechar a boca e esperar, porque ele vai falar e você vai escutar. Às vezes o nosso problema é que a gente só fala, pede, ajuda, isso, aquilo, aquele outro, mas a gente não para escutar o que Deus está falando. Não tire o foco do verdadeiro propósito de estar vivo nessa terra. Para que eu nasci? Por que eu faço parte dessa comunidade? Por que será que Deus me colocou naquele lugar? Deus, ele une propósitos. Pode ter certeza disso. E aqui nós estamos no processo. E é cada dia, gente. É cada dia em nós sendo revelado algo maior. É graça sobre graça. É o que a palavra de Deus diz. Que nós possamos ser a extensão de Cristo sobre a vida das pessoas. Viva por algo maior. É fácil bater nas costas do irmão, ou bater nas costas do amigo, ou de quem for, dizer, beleza, vou orar por você. Não, querido. Faça. Mas eu não tenho. Abrace. Às vezes a gente está mais lascado que o outro. Né? Entre aspas. Naquele momento, a gente está mais passando uma dificuldade maior, mas não fica lá lamuriando. Mas eu também tenho esse problema. Não, abrace. Seja a extensão. Seja a extensão de Cristo na vida das pessoas. Viva por algo maior. Que nada e ninguém possa tirar isso de você, querido. Coloque à frente de tudo, mas tudo mesmo, Cristo, e dê a Ele o que lhe é devido. Tudo. E quando eu falo é tudo, é o teu trabalho, é a tua família, é a comida que você tem, é o teu salário, tudo, querido. O teu respirar, o teu acordar e o teu dormir. Tudo. Tudo. Dê a Ele aquilo que lhe é devido.
Porque a palavra de Deus diz que tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Amém? Que nós possamos ter isso no nosso coração, nessa noite. E que durante a semana aí você possa estar refletindo essa questão do Natal. Natal é um propósito maior. Natal é algo maior. Natal não é presente. É bonito, é legal. Glória a Deus se você pode, se você vai dar, se você tem. Não estou falando contra isso. Mas nós já recebemos o nosso maior presente, querido. Nosso maior presente. Nosso maior presente. Eu quero de novo repetir essas 3 frases. Eu sou o propósito de Deus. Eu sou o alvo de Deus. E Cristo cumpriu o propósito por mim. Tenha isso no teu coração. Isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. Eu sou o propósito de Deus. Deus, Ele te ama. E tem algo maior para fazer sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia. Glória a Deus. E esse é aquele momento onde a gente se alegra, a gente celebra. Aonde a gente fica feliz. Porque Cristo morreu. Porque Ele se doou, Ele se deu. Ele se negou. Creia. Creia e declare isso. Eu sou vencedor em Cristo. Eu sou curado em Cristo. Eu sou restaurado em Cristo. Eu sou perdoado, altamente perdoado em Cristo. Eu sou favorecido. Eu sou totalmente perdoado. Eu sou justificado. Foi Ele que me salvou e foi Ele que me escolheu. E esse é o trabalho dEle. Ele fez isso por mim e por você. Esse é o sentimento que nós precisamos ter diariamente. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Glória a Deus. Eu não sei do que você precisa. Precisa de uma cura, libertação. Você precisa de um trabalho. Você precisa de uma família abençoada. Você precisa do quê? Você precisa de uma casa. Queridos, diante das suas mãos está aquele que cumpriu todas as coisas. Ele cumpriu o propósito por mim e por você. Ele venceu por mim e por você. Por isso eu creio que ao comer e ao beber, por fé, você declarando: eu sou curado, eu sou restaurado, eu sou justificado, por fé, querido, coisas extraordinárias vão acontecer sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante da tua presença, Senhor, a vida de cada um que aqui está. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Declaramos: Jesus, Tu és suficiente sobre a nossa vida. Obrigado que Tu cumpriste o propósito por nós. Tu cumpriste, Senhor, os 613 mandamentos, para que hoje nós pudéssemos estar livres de toda condenação, de todo julgamento que a lei nos colocava. Te agradecemos porque com a Tua morte e com a Tua ressurreição fomos presenteados com a Tua graça, o Teu grande amor.
E hoje nós podemos declarar, nós vivemos nessa graça. E ela está sobre as nossas vidas. E diariamente nós temos graça sobre graça, diante das situações e das adversidades que nós não conseguimos lidar. O poder está em Ti, Senhor Jesus. O poder está no Teu corpo e no Teu sangue, que foi dado em favor de cada um de nós. E quando nós fizemos isso com fé, declaramos com fé, coisas extraordinárias do sobrenatural se materializam nas nossas vidas, se tornando real, palpável. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te glorificamos. Coma do pão e beba do cálice, glorificando e crendo. Glória a Deus.